Bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para onde você está no mundo e fala essa língua lusa. Esse é o primeiro podcast The Nightingale do canal Monodedos. Ou não fala essa língua lusa também, né? O maluco pode falar inglês e tá vendo legendado. Acho muito difícil, mas é uma possibilidade que existe. Você não pode ser verdade. xenofóbico. Me perdoa pela xenofobia. E vamos continuar, né? Então, primeiro vamos apresentar o podcast. O podcast nasceu de uma ideia que a gente já tinha há muito tempo atrás, que se baseava na liberdade de falar o que pensa sobre tudo e qualquer coisa, sem ressalvas, porque nós somos donos do meio de comunicação. E o podcast ajuda essa ideia e é uma coisa que o Monodedos nos trouxe. Por sinal, quem estiver ouvindo esse podcast e gostar do que está ouvindo, por favor, se inscreva no canal, que é um canal um tanto curioso, porque a gente vai falar literalmente do que der na telha, mas vamos dar o melhor para satisfazer as pessoas que estão nos ouvindo, não é verdade, Gabs? Isso aí, mano. A gente quer chamar todo mundo aí pra uma loucura assim, falar de várias coisas. Tem várias pessoas aqui que vão gravar várias coisas. Inclusive, eu sou gamer. Vou postar uma gameplay daqui a pouco. Eu sou maluco. É incrível. Então, mas continuando aqui. O primeiro tema de hoje vai ser um tema polêmico, assim, que já vai abalar a galera que é acomodada naquela ideia de sim, eu confio na review da IGN, eles são muito confiáveis. Ou sim, eu confio naquele youtuber grande de 5 a 7 milhões de inscritos que tem contatos bem curiosos com as empresas. A corrupção dentro do sistema de reviews. Uma dica, nunca confie em ninguém. Ok, Ed Boy. Mas continuando. O que é corrupção no mundo de reviews? Primeiro vamos esclarecer algumas coisas aqui. A partir do momento que um reviewer recebe o produto que ele está fazendo a review, pode ser um jogo, pode ser um disco, pode ser um filme, sempre que ele assiste de antemão para fazer uma análise, você vai notar que eles fazem parte de uma campanha publicitária. Principalmente jogo, porque o jogo ele ganha. O filme ele só assiste antes, mas o jogo ele ganha uma cópia do jogo mais cedo. Sim, exatamente. E ele continua com a cópia do jogo. O filme é um filme, ele pode fazer o que ele quiser depois disso. Sim. O jogo, ele fica com a cópia logo depois. Exatamente. A partir do momento em que o reviewer recebe uma unidade de um jogo que é um produto que não é gratuito, ele faz parte de uma campanha publicitária. A função desse reviewer, a partir do momento em que ele recebe o jogo, não é somente avaliar o jogo, como fazer ele vender. Tendo isso em mente, vamos analisar os fatos. A partir do momento que você faz parte da campanha publicitária, você não é mais neutro. O seu ponto de visão já foi corrompido, independente do que você faça para se manter neutro, independente do que façam para se manter em risco com a sua neutralidade, sua dignidade, não vai dar certo. Porque se você agir mal, você vai ficar numa blacklist. E você não vai mais ter acesso aos benefícios que a companhia te dá, incluindo cópias de jogos novos para você fazer reviews. Você vai perder acessibilidade com essas companhias, entre outras centenas de coisas. Então, a partir do exato momento que você aceita fazer uma review de uma cópia de um jogo que uma empresa te patrocinou, você já não é mais neutro e a sua visão já tá distorcida. E a partir daí começa o problema. Muitas reviews que a gente tem jogadas pelo YouTube, que batem centenas de milhares de views, de pessoas que estão realmente curiosas e atentas a comprar um jogo mediante uma opinião de alguém que eles confiam devido ao carisma ou experiência, está sendo infectada. Porque se há algum aviso, geralmente, é um aviso dessa voltagem aqui, ó. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Electronic Arts. E isso é errado. Muita gente pula a introdução de vídeo, muita gente não percebe isso. E pelo fato de ele ser um anúncio tão sujo e um anúncio tão encoberto, ele pode ser passado despercebido. Eu mesmo já passei despercebido por muita review de jogo que eu tava pensando em comprar e dei sorte de ver uma segunda opinião e depois ver com calma, pegar o jogo emprestado pra pensar em comprar. Mas a gente também não pode generalizar todas as reviews que são patrocinadas, tá ligado? A gente tá falando aqui só das que são patrocinadas e entrega antes. Se você,
o jogo já tem uns 2, 3 meses de lançamento, e daí a empresa acha alguém, pô, esse cara aqui não falou do jogo ainda, ele não tem o jogo, e paga pro cara ter o jogo, mas o jogo já existe, ele podia ter comprado, ele comprou porque ele não quis. Daí, apesar de patrocinado, apesar da opinião dele ainda estar enviesada, ainda é menos, tá ligado? Porque ele ganhou o jogo depois. Ele fala, eu não queria o jogo. Eu ganhei porque ela quis me dar. Então meio que foda. Se eu não quiser me dar depois, não quero o jogo dessa empresa. Tá ligado? Sim, sim. E tipo... E isso é um problema não somente pro consumidor, mas também é pro reviewer, porque ele fica numa corda bamba. Se tu pegar um reviewer que recebe, tipo, ele tem uma reputação boa, vai. Eu vou supor um exemplo aqui. BRS Caedu, um youtuber que já tem muita carreira na plataforma. Ele é um cara que eu particularmente curto pra caramba. Não assisto muitos vídeos dele, mas eu admito, o cara tem um conteúdo muito maneiro. Ele recebe, sei lá, ele recebe uma cópia da pre-order de... eu não sei... Tomb Raider, o último jogo de Tomb Raider que lançou, que na minha opinião foi um jogo meio sem sal. Parecia um jogo de meio de franquia do que um de final. Mas vamos supor que ele recebeu esse jogo da empresa com um patrocínio antes do lançamento. Ele pode fazer uma review calma, apresentando as falhas e erros que um jogo de final de franquia poderia ou não ter na opinião dele, e manter a dignidade dele, mas, no entanto, se arriscando a dar uma nota menor do que a nota de venda e atrapalhando a relação dele com a companhia, ou ele faz uma review que vai comprometer a dignidade dele para para o público-alvo dele, porque, no final das contas, independente de se você é uma pessoa amada pelas companhias, você uma hora vai ser odiado pelo seu público-alvo. As companhias querem te dar dinheiro se ninguém vai querer te assistir, tá ligado? Se ninguém te assiste, a companhia já não vai te dar dinheiro, acabou. Exatamente. Então, como figura, como reviewer, isso afeta muito, primeiro, os reviewers que as companhias não se importam ou têm medo de dialogar, por exemplo. Existem reviewers que, pelo fato deles serem muito extremos com opinião e jogarem, vou usar um termo aqui meio pejorativo, mas jogar merda no ventilador de um jogo e ferrar a avaliação dele, já são evitados pelas essas empresas e são afastados, o que já afeta a relação de público-alvo e companhia, porque esse reviewer, querendo ou não, quando você tem acesso às coisas da companhia, vai em eventos, você vai em sessão de fotografia, vai em sessão de autógrafo, você vai na CCXP, você vai na BGS, você vai na E3, você tem muito mais visibilidade assim do que num canal off-road independente. Sim, a gente precisa tomar cuidado porque, tipo, tem muita gente que às vezes gosta de falar muito mal de muito jogo pra crescer, tá ligado? Aí, tipo, o maluco não ganha nada das empresas, mas o público deles é tão grande porque gosta de ver o cara tacando pau em coisa, que ele vai ganhar dinheiro só com o público, tá ligado? Ele não precisa realmente do patrocínio da empresa e ele vai pegar mais pesado pro jogo do que era necessário, tá ligado? Existem essas duas coisas. Sim, é um conflito de interesses muito intenso. E no final das contas, o mais prejudicado não é somente a empresa que tá se arriscando a perder vendas e, tipo, a empresa também tem seu lado nessa ideia. Se um jogo não vende, é um emprego de gente. Se um jogo fracassa, estúdio fecha. É só você ver o relato da EA. Quantos estúdios ela já fechou por um jogo fracassado devido à própria pressa e pressão que ela colocou no estúdio. E isso é um problemão, porque o estúdio e o consumidor são muito afetados. Porque se um jogo vende mal, as pessoas perdem emprego, as pessoas entram em filas de milhões de desempregados, as pessoas passam fome. Não é uma coisa do tipo, o jogo não vendeu, tudo bem. Não, é um mundo competitivo, você tem que dar o seu melhor para você sobreviver. E isso é natural. No caso da Epic, é até melhor para os estúdios, porque ela pega e fala, esse jogo aqui, bacana, legal. Você quer $1 milhão para terminar o jogo? Toma aqui, $1 milhão você termina o jogo, eu vou vender o jogo de graça por um mês, fechou? A empresa fala, beleza. A empresa ganhou o dinheiro dela, fez o jogo, se ninguém mais comprar depois daquilo, quem teve prejuízo foi a Epic, que botou o jogo na loja e ninguém vai comprar. A empresa já ganhou o dinheiro, já lucrou com o jogo, qualquer coisa que vender depois desse mês grátis da Epic é lucro para a empresa. Sim, e tipo... Então, toda essa gama de fatos, da desenvolvedora, para publisher, para campanha de marketing, para o reviewer e para o consumidor, tem muitos conflitos de interesse. Então,
Mas como a gente aqui não tá aqui só pra jogar ovo e jogar pedra na janela do vizinho, a gente Até também... porque quem somos nós pra falar mal dos outros, né? Exatamente. A gente não é ninguém na vida. Não é que não é de falar mal, tipo, é mais um assunto que tá formigando na minha cabeça, tá ligado? Então vamos supor algumas soluções. Por exemplo, são soluções que, tipo, são muito utópicas ou elas são muito neutras. Então, tipo, mas vamos supor algumas coisas pra conseguir dar uma melhoria e também aliviar um pouco esses conflitos de interesses, entende? E existem muitos exemplos em que esse conflito de interesse entre as reviews de sites e reviewers aclamados e o público se chocam. Se você pegar Sword and Shield, a IGN consagrou Sword and Shield como um dos melhores jogos de Pokémon já lançados. A mesma IGN que falou... Não, a mesma IGN que falou do Rubi e Safira que era um jogo com muita água. Sim, eu ia falar isso. Agora pergunta pra um fã de Pokémon qual Pokémon ele prefere. Se ele prefere o Omega Ruby ou Alpha Safira ou se ele prefere Sword and Shield. Sim, e tipo, você pode ver esse choque se você ver as avaliações do Metacritic, por exemplo, você vai notar que tem uma diferença muito alarmante entre o que alguns sites disseram e o que os fãs acharam. Isso teve um baita conflito de interesses. Isso é um exemplo bem forte. Outro exemplo disso, que eu discordo um pouco da avaliação do pessoal, mas vamos continuar, é o Mortal Kombat 11. O jogo tem uma avaliação mediana pra horrenda, de acordo com o pessoal os jogadores que foram no Metacritic avaliaram. Mas, no entanto, o jogo já bateu uma nota muito boa para a maioria dos sites e reviewers que analisaram o jogo. Na minha opinião, o jogo é ok. Tem um competitivo muito bom, tentam balancear. Tem um problema de DLC, porque um AAA não pode ter DLCs tão abusivas quanto esse jogo tem. Mas, ok, vamos prosseguir. Mas, usando esses dois exemplos, você pode ver o quão... Cortando aqui você. A gente teve aqui o Metascore do Pokémon Omega Ruby com 61 críticas, 83. Então, até que o pessoal gostou, tipo, as empresas gostaram, tipo a IGN. A IGN não, mas as grandes mídias gostou, como deu um 83, e deu 80 pro Sword and Shield. Você vê que não é uma diferença tão alarmante. Mas se você pega o score dos usuários, os usuários deram 7.4 pro Omega Ruby, que não é uma nota boa, mas não é uma nota ruim, média, o que você espera num Pokémon, por causa do público nichado. Mas o Sword conseguiu míseros 4.6. E o Sword tem consideráveis mais votos do que o Omega Ruby. O Omega Ruby conseguiu 844 votos de usuário e conseguiu 7.4. E o Sword, com 4.6 de nota, teve 4.873 avaliações de usuário. Várias delas rateando 0. Isso é um exemplo bem intenso do como o conflito de interesses pode afetar as pessoas, tá ligado? Você pode ter uma noção básica do que o pessoal que se deu ao trabalho de ir no Metacritic e reclamar que o jogo tava assim, mas que compartilha a mesma opinião de pessoas que não foram, é um número alarmante. Você pode notar que eu, por exemplo, quando compro um jogo e me arrependo de cada segundo do jogo, eu não tenho o desejo e o esforço mental e físico de abrir o Metacritic e meter o pau no jogo. Eu simplesmente falo, jogo merda, e não jogo mais, eu me arrependo. Eu vejo se dá pra fazer reembolso e só isso. Mas eu imagino que não seja a maioria das pessoas que jogam e etc. que vão ter o esforço de fazer uma review negativa pra alarmar as pessoas. Então, eu vou supor que tem muito mais gente que foi insatisfeita com esses jogos. E tudo isso devido a um conflito de interesses que afeta não de forma só consciente, como inconsciente quem joga e quem avalia. Então, é uma relação muito complexa. É uma relação que já gerou consequências. Já é uma relação que é muito subjetiva e que com certeza já prejudicou muita gente, inclusive eu. Um exemplo pra mim foi quando eu vi as reviews de Titanfall. Na época, assim, eu vi uma review de um site que tinha achado o jogo muito paia por um motivo que hoje eu acho ridículo, que eles julgaram a gameplay
muito corrida e exagerada. E tipo, eu achei estúpido, mas beleza. Mas isso, naquele período, me fez não evitar comprar o jogo. Pra 2 anos depois, eu olhar pra aquilo e falar: vou dar uma chance, por que não? Porque eu havia visto uma review antiga, mas que não havia lançado no período da mesma review do site, dizendo que o jogo não era ruim. Então, eu dei uma chance e Titanfall é o melhor FPS que eu joguei na minha vida. Aqui, rapidinho, você falando de Titanfall, eu tô aqui no Metacritic pra pegar algumas coisas que é muito disparo eles dois. Você que é mais do mundo da Sony do que eu e tá acompanhando esse lançamento mais do que eu, o que o pessoal tá falando do The Last of Us 2? The Last of Us é um exemplo que eu tava pensando. Tá, então, o The Last of Us, ele honestamente, é o maior exemplo contemporâneo de como uma review pode ser contaminada pela empresa e por todo o conflito de interesses. Assim, o jogo nem lançou, ele nem lançou. Ele já é o melhor jogo de PlayStation 4 de 2020 e o segundo jogo mais compartilhado e tem 96 de votação dos críticos. O jogo nem lançou. Então, mas sabe o que é interessante? A Sony já deixou bem claro que eles só podem fazer review dos capítulos com a Ellie. Ah, legal. Os jornais não podem avaliar tudo que seja da outra protagonista que é a Abby. Eu honestamente tô ansioso pra ver The Last of Us 2. Não vou comprar, mas eu vou assistir o filme, o que é basicamente a mesma coisa, sendo que é The Last of Us. Então, isso é o maior exemplo contemporâneo de como uma review pode ser adulterada. A companhia, eu não sei se foi a Naughty Dog ou se foi a própria publisher, que deixou bem claro que vocês só podem fazer a review dos capítulos da Abby. Única e abertamente da Abby. Ou da Abby não, da Ellie, desculpa, perdão. Ellie. Enquanto a Abby, que é outra protagonista também, é personagem nova do jogo, não se pode falar sobre ela na review. Então, na teoria, assim, a parte da Ellie, de acordo com esses reviewers, que já não são tão confiáveis porque eles não puderam analisar o jogo inteiro, é como se você comprasse um lanche no McDonald's e ele viesse com o salá, com o alface estragado e o pão queimado, mas a carne ficou muito boa. Só que na hora de avaliar, eles falam: não conte com o alface nem com o pão. Então você fala: pô, a carne tava boa, então é 10 de 10. É basicamente isso. Se você avalia um produto num peso que é The Last of Us, que é uma... que ame ou odeie, é uma franquia que fez marcos por... Teve um jogo, não é uma franquia, é um jogo. Não, agora que tem 2 é uma franquia. Agora, nem lançou o segundo jogo ainda. É um jogo que fez marco, mas ainda não é uma franquia. Se esse segundo jogo for uma bosta, não é uma franquia que fez marco. Uma franquia que teve um jogo bom. Tem razão. Então você pega The Last of Us, que é um jogo que você pode ser um cara da Xbox 1000 grau, que odeia assim tudo que a Sony faz. Ou você pode ser um sonista que ama os exclusivos da Sony. Ou você pode ser um cara PC Master Race que não tá louco pra lançar The Last of Us pro PC pra você poder craquear. Esse jogo já foi dito e falado por basicamente todo mundo. E essa sequência é esperada por anos. E você tem uma review esperada que, literalmente, você só pode ver metade do jogo. E como você pode ver metade do jogo, você já perde a credibilidade de toda a review. Então, isso já é um exemplo estúpido, de exagerado e contemporâneo de como uma empresa pode afetar a opinião de um reviewer de forma direta, com uma ordem. Isso não foi sequer tipo putz, você falou, né? Complicado. Isso foi uma ordem direta. Vocês só podem falar sobre esses arcos. Não foi tipo uma coisa subjetiva que já seria suja, mas isso foi uma ordem direta. Eles não fizeram questão de esconder isso. Deixaram bem claro. Você só pode avaliar esta parte do jogo. E ainda deixaram isso sair pro público. Então, e isso é estupidamente ridículo. Como ação... eu não sei se deveria ser game, porque eles deixaram a ação aberta. Se fosse uma coisa sigilosa, isso é bem pior. E tipo... e esse é um exemplo exagerado de como isso vai... como as empresas se envolvem em review patrocinado, tá ligado? Mas como a gente não tá aqui só pra jogar pedra, como a gente não tá aqui só pra falar mal, como a gente não tá aqui só pra ser alarmista, vamos dar umas ideias de solução, ou vamos tentar.
somos leigos, mas podemos ver alguma coisa, né não? Ou não, a gente só tenta. A gente fala aqui, se você quiser acatar, você acata. Se não quiser acatar, é assim. Não tem não que acatar, né? Você não é obrigado a fazer nada. É uma pessoa livre. Bem, a primeira coisa que a gente pode pensar é a forma como uma review patrocinada é apresentada. Eu raramente vejo review patrocinada que você percebe que ela é patrocinada na cara de pau. Ou elas não têm um aviso, ou o aviso é muito prévio. E isso faz muito mal, porque você não faz nem o mínimo de questão e respeito com o seu consumidor para deixar bem claro que essa review aqui não é tão confiável assim. Você simula que ela é 100% confiável quando você está recebendo da empresa, de forma indireta para fazer isso, tá ligado? Então, na minha opinião, uma opinião completamente utópica seria, você coloca, sei lá, um adesivinho, ou você faz uns lembretes durante o vídeo. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela DICE, ou lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Electronic Arts, esse tipo de coisa. O adesivinho eu acho a melhor coisa. Você fala no começo, tá sendo patrocinado, bota ali um adesivinho da empresa e deixa ele pra sempre, tá ligado? Deixa até o finalzinho, uma marca d'água, qualquer coisa assim. O problema é que se você pensar do lado do reviewer, isso pode abalar um pouco a sua integridade com o seu público, né? Apesar de que eu acho isso melhor do que deixarem que eu vou descobrir que você foi patrocinado depois. Inclusive, se o cara conversar com a empresa e, tipo, ele apontar alguns pontos negativos durante a gameplay, passa mais integridade tanto pra empresa quanto pra ele, porque vai mostrar que mesmo tendo sido patrocinado, a empresa deixou o cara falar dos defeitos do jogo e o cara não se vendeu completamente. E as pessoas elas vão se sentir mais acolhidas pelos dois e mais dispostas a comprar o jogo e acompanhar o cara. Exatamente. Não é também pra meter o pau no jogo, não é tipo você ganhou o jogo da EA e falar, nossa, esse jogo aqui, kkk, é igual o FIFA do ano passado, mano, uma bosta, ruimzão. Não é pra falar assim, velho. Se bem que o case do FIFA, se tu pegar review de 2017, funciona pra hoje, então tanto faz. É capaz de, se você pegar a review do FIFA 2002, tirando os gráficos, é a mesma coisa. Tá, mas continuando. Então, outra solução que você poderia pensar, tipo, supondo, não, eu não quero colocar esse adesivinho porque eu acho que vai ferrar um pouco a minha imagem com o público. Essa solução, eu vi num canal de um chinês, não, de um alemão, discípulo Shaolin, que fala umas 8 línguas, que muito legal, que é o Hanton, recomendo, pessoal. A ideia desse podcast foi tirada de um vídeo dele, que me fez pensar e ficar fritando com isso, recomendo bastante pro pessoal que for ouvir esse podcast. Hanton, se der eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Um exemplo que ele deu foi tipo, para evitar que o pessoal pense tipo que, olha, só recebe essa galera que tem relação com a empresa, em jornal ou reviewer com 1 milhão de inscritos pra cima. O que você poderia fazer, mas tipo, eu já sei que não vai fazer, eu vou citar porque ele citou também, e eu quero aproveitar essa ideia pra fazer um merchan de um youtuber que eu gosto, que é, você permite que o pessoal faça uma playthrough às cegas pela primeira vez de graça. Tipo, se alguém pedir e provar que vai fazer uma review sobre, você é obrigado a fazer isso, mas isso é caótico. Isso é provável. Isso é muito caótico. Isso é ridículo, tá ligado? É tipo, ei, Ubisoft, deixa eu fazer aqui uma review do novo Assassin's Creed. Confia, eu sou reviewer. Eu tenho aqui um canal agora que faz 4 horas, que tem 0 inscritos, mas, assim, vou fazer uma review. Isso é muito caótico, então não vamos nem falar. Outra coisa que você pode fazer, um plano de consistência de review. Uma coisa que eu vejo que aconteceu muito com Bloodborne é que existem canais do YouTube que, tipo, se mantêm alto até hoje, porque dá um período e eles fazem, tipo, fizeram uma review de Bloodborne quando lançou, aliás, Bloodborne jogaço. Fizeram uma review 1 ano depois, e depois 1 ano seguinte, e nesse período. E, tipo, você pode ver que a nota do cara vai variando com o tempo, porque ele vai se tornando mais crítico ao jogo. Eu sei que não é todo jogo que é marcante a esse ponto, mas se você faz uma review a cada 2 meses, essa aqui foi patrocinada, essa aqui nem tanto, e você ainda tá na curva de venda positiva do jogo, porque os jogos levam um tempo a começar a morrer em quesito de vendas. Se você faz esse sistema, tipo, beleza, essa review aqui foi patrocinada, hein? Zoom! Aí você vai lá, 2 meses depois. Então, essa é a minha opinião depois de jogar por 2 meses. E depois mais um período. Até que
o jogo chegue no seu ápice de vendas e você pode se tirar esse peso das costas, entende? Outra coisa é tomar cuidado com essa review que você vê também, ver mais de uma, ver de várias pessoas, procurar pelo menos uma das reviews que você vê, ver de alguém que comprou o jogo. Espere o jogo lançar também, não precisa ficar vendo review de antes do jogo lançar. Comprar jogo em pré-venda é uma das coisas mais decepcionantes que existe no planeta. Sim, isso é importantíssimo. A única coisa que vai que se alguém ouvir esse podcast, ver o vídeo do Hanton, pesquisar sobre isso, pode fazer para mudar a sua vida e se tornar uma pessoa mais segura e com uma vivência melhor com reviews nesse tipo de coisa, é basicamente, seja cuidadoso. Acho que o maior exemplo de não confie em reviews antes de lançar o jogo e não confie em pré-venda, assim, apesar de tudo, a gente tem alguns exemplos mais recentes, o maior de todos os tempos é No Man's Sky. Não tem como, não tem como. Ao anunciar esse jogo, todo mundo falou, nossa, esse jogo vai ser Duca, esse jogo aqui vai ser a melhor coisa que existe no planeta Terra. Vai ter não sei quantos planetas para você explorar, cada planeta é único. Cada jogador vai ter uma experiência diferente com o jogo, não sei o que. Lançou o jogo, todo mundo falou mal, porque todos os planetas eram iguais, você não fazia mais nada no jogo além de chegar no planeta, pegar as mesmas coisas, dar uma rodadinha e levantar a nave de volta. O jogo ele subiu de um hype e caiu tão rápido que não faz nem sentido. E tipo, o No Man's Sky é um exemplo fortíssimo disso, tá ligado? E basicamente o que a gente pode falar pra quem tá ouvindo numa casca de nós mano, tenha cuidado, tá ligado? Mano, vocês têm noção que é um jogo que tem 3 de nota do público, com 427 reviews negativos, e ele conseguiu ser o segundo jogo mais discutido em 2016? Ele perdeu pro quê? Pokémon GO? Não sei, não aparece aqui o ranking total. Eu cliquei aqui e não aparece, não. Provavelmente Pokémon GO. Esse Pokémon GO, quando lançou, foi uma coisa... Acho que foi, de Pokémon, uma coisa com mais hype, tá ligado? Por quem envolveu quem não era fã de Pokémon também. Sim, sim. Todo mundo queria jogar Pokémon GO por causa da tecnologia em si. Eu, particularmente, não sou um cara que curte Pokémon, tá ligado? Eu gosto assim, legal, Ash, Pikachu, Tiranitar, muito maneiro. O bicho é um dragão montanha, tá ligado? Eu sei de Pokémon que nem uma pessoa mediana sabe Pokémon. Nada. E eu joguei o jogo porque, mano, que tecnologia incrível, velho! Ele aparece assim na minha câmera! E Pokémon GO, ele tem um efeito muito parecido com o do No Man's Sky, mas não é igual porque não teve review de antes do jogo. Mas, tipo, quando anunciaram o jogo, teve um hype muito grande e depois parou, tá ligado? Diferente do No Man's Sky, depois de um tempo voltou a subir a curva de jogador e estabilizou. Hoje em dia tem até bastante gente que tá jogando, porque o jogo ele soube acertar no que ele tinha errado, ele soube se reinventar, e ele tá conseguindo manter uma média de produzindo conteúdo novo pro jogo, tá ligado? Porque, querendo ou não, é um jogo de comunidade, é um jogo que você precisa continuar atualizando constantemente. Eles estão conseguindo fazer isso, então tem um público que ainda joga. Mas se você pega o hype que deu na hora que anunciaram o Pokémon GO, com aquele trailer lá do maluco lutando com o Snorlax no meio da ponte, mano, aquilo foi insano. Sim. Todo mundo do planeta Terra falou, caralho, a gente vai virar mestre de Pokémon na vida real, tá ligado? Vai todo mundo ser o Ash Ketchum da cidade de Pallet. Esse é meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. Eu não sei cantar. Se cantar outro verso, a gente derruba o canal. É isso, acaba. A Nintendo mata a gente. É verdade, perdão. Nintendo, não faça nada. Perceba, eu larguei a partitura. Nintendo, não faz isso, Nintendo, por favor. Hasagi! Tá feio aí o negócio. Não, acabou. Assim, a gente tava aqui falando de review de jogo que saiu antes e o Kami resolveu cantar a abertura de Pokémon, que ele é maluco. Da Nintendo apareceu aqui e deu um tiro na cabeça dele. Eu tentei avisar, mas parece que ele passou 0.2 segundos do tolerável e a Nintendo veio aqui e acabou com ele. Era ele que manjava do assunto, não vou mentir aqui, tô aqui de charlatão conversando junto com ele. Não tenho muito mais o que agregar, então eu vou acabar por aqui. Me despeço de vocês, espero que a gente tenha conseguido entreter vocês pelo menos um pouquinho. E a nossa maior mensagem é, toma cuidado, vê várias reviews e tenta comprar o jogo, tipo, uma semana depois de ser lançado, onde a gente já tem os jogadores que falaram no jogo. Ou você quer comprar no lançamento, compra no lançamento. Faz pré-venda não, gente. Não vale a pena. A maioria dos jogos não vale a pena. Se não for uma empresa que você conhece há muito tempo, você confia nos jogos, e mesmo assim, é só você ver a cagada que a Blizzard fez no Diablo 3, no Diablo Reborn, no Overwatch e, sei lá, todos os jogos que ela fez depois de Diablo 2. Então, é isso. Até mais.
Corta esse áudio aqui, beleza? Nesse momento, faz o som de uma arma gatilheira me dando um tiro e você termina o podcast, beleza? Calma, por que eu te dei um tiro? Não, a Nintendo, entendeu? Coloca, sei lá, um japonês falando no fundo e engatilha a arma e dá um tiro. Aí você termina o podcast. Faz uma contagem aí. 3, 2, 1...